Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, responderemos a uma pergunta inquietante, relevante e emblemática. Afinal de contas, a maçonaria, ao longo de sua poderosa história, já deteve algum poder, algum comando ou controle sobre a civilização, o mundo? Meus caros, para analisar esta questão deveras emblemática, inquietante e fascinante, vamos fazer algumas pequenas viagens no tempo e no espaço. Inicialmente, vamos analisar como que era realizado o controle da humanidade na época muito ancestral, no tempo ali, digamos, das cavernas, quando o homem ainda era um ser nômade que vivia ali em tocas, nas savanas africanas ou mesmo embaixo ali daqueles buracos nas montanhas. O poder era exercido exclusivamente pela força bruta. Os grupos lutavam pela sua sobrevivência nômade, muito difícil de subsistência. No período das cavernas, obviamente, não existia maçonaria, nem a maçonaria operativa, digamos assim, nem a especulativa, muito menos. E esse estado de caos só iria mudar com o advento dos povoados, vilas e cidadelas, que aconteceu após o advento da agricultura, mais ou menos 12, 11 mil anos atrás. Chegamos então agora no período da antiguidade, de acordo com os critérios dos historiadores. O controle do mundo era exercido pelos reis, pelos monarcas, os grandes imperadores. Temos ali, por exemplo, Nabucodonosor, Ciro, Dario, Xerxes, por que não falar também de Alexandre Magno da Macedônia, o nosso emblemático rei de Tiro, Irã, assim como também Davi, Salomão, tantos exuberantes reis poderosos, controladores da maior parte do mundo, seja ali na concepção eurocêntrica de civilização, seja também em relação ao Oriente Distante, África e também nos povos pré-colombianos, maias, astecas, incas. E a maçonaria, na época, era conhecida apenas pela sua atuação operativa nas obras, nos canteiros ali de construção dos Collegium Fabrorum romanos, das outras corporações, dos outros reinos. Se a gente considerar então que as chamadas corporações de ofício de construtores e pedreiros, como as guildas, que já comentamos aqui no canal, têm alguma relação ali com a maçonaria, é a chamada teoria da transição, da maçonaria operativa de pedreiros, construtores, para a maçonaria especulativa filosófica. Então, realmente, já existia algo de maçom ou de maçônico nessa antiguidade histórica. Mas também, obviamente, os arquitetos, pedreiros, construtores, mestres de obra, aprendizes, não exerciam efetivamente nenhuma forma de ascendência, de controle sobre os poderosos reis daquela época. E neste momento, peço que você, mestre dos mundos, grande gerente do universo, interrompa seus trabalhos de comando e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar as notificações e também compartilhe esse conteúdo, porque isso é fundamental para que a gente continue divulgando as verdadeiras virtudes, valores e conceitos relativos às tradições iniciáticas mais antigas. Obrigado! Em seguida temos o período da Idade Média, quando mantém-se o poder dos monarcas, das casas reais, mas surge o dossel poderoso da Igreja Católica Latina. Então, os sacerdotes agora, bispos, principalmente os papas, e toda a estrutura eclesiástica de Roma passaram a dominar o cenário de controle e de poder durante mais ou menos 1000 anos.
A maçonaria atuava também em relação às obras da Igreja Católica como construtores. Os maçons compunham um corpo técnico, profissional, operacional apenas para erigir as grandes catedrais, monumentos, abadias da poderosa Igreja do Vaticano. De qualquer modo, na Idade Média, obviamente a Igreja não abriria nenhum milímetro do seu campo ali de domínio para os homens ali dos canteiros de obra. Em meados do século XV, começa o processo de derrocada do feudalismo, do modelo civilizacional da Idade Média. A poderosa Igreja Católica começa a perder seu espaço, assim como também as dinastias monárquicas afloram as novas concepções de mundo, das ciências, da filosofia. As revoluções liberais burguesas, as duas inglesas, americana, francesa e também, principalmente, a Revolução Industrial, que capitaneou os novos ideais daquele momento: naturalismo, humanismo, o homem agora como centro do mundo, as concepções de liberdade, igualdade, fraternidade, todos formando uma única família humana. Esses valores fizeram eclodir o chamado Estado Democrático, o povo no poder, rumo ao chamado bem comum, o direito à vida, à liberdade, a busca da felicidade. E nesse contexto, sabemos muito bem que em 1717 surge ali em Londres a maçonaria, digamos, moderna, especulativa, que começava a se organizar ali naquela primeira grande loja regular, legítima e reconhecida. Portanto, nesse momento, os ideais da maçonaria, junto com esses novos modos de interpretação do mundo, realmente caminharam um pouco mais em conjunto, em harmonia. Talvez tenha sido o momento em que a maçonaria, em relação à sua doutrina, sua concepção ética, moral, filosófica, se aproximou mais das fontes geradoras e controladoras do poder na civilização, pelo menos no contexto do universo eurocêntrico. Houve casos em que a influência, não tanto da maçonaria como uma entidade em si, mas sim de alguns maçons que contribuíram muito para a formação de estados novos baseados exatamente nesses valores e colunas da ordem maçônica, como é o caso dos Estados Unidos. Até no Brasil também existem algumas vertentes que dizem que não, a maçonaria participou ali do processo de independência do Brasil e de outras também situações políticas muito agudas, muito relevantes aqui para a nossa história, notadamente no século XIX. Temos alguns trabalhos aqui sobre maçons que realmente tiveram um papel muito relevante nesses momentos, mas não podemos considerar de forma alguma que houve um controle real, efetivo da ordem maçônica ou dos maçons, até porque é muito difícil você dizer que existe uma única maçonaria. E agora, meus caros, responderemos a pergunta-chave do nosso vídeo. Os maçons, em algum momento de sua história, nas suas origens, já controlaram o mundo? Não, isto nunca ocorreu ao longo de todo o processo histórico da sublime ordem maçônica. Se você, meu prezado amigo das artes ancestrais, pensa em ingressar na maçonaria porque deseja ser no futuro, grande controlador, maestro da humanidade, talvez seja melhor você buscar outros caminhos para exercer essa sua vocação sublime, mitológica e simbólica. E nesse momento surge uma pergunta deveras exuberante em simbolismo e emblemática. Quem realmente administra, gerencia ou controla o nosso mundo atual? Se você sabe quem é o protagonista ou os protagonistas desse tipo de gerenciamento, você pode considerar se a maçonaria participa ou não desse processo. Mas esta situação será o tema
de um próximo vídeo aqui em nosso canal. Gerenciando, comandando algo ou nada, é importante que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e também de compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, grande abraço!